Boa noite a todos, é um prazer vê-los, sejam todos bem-vindos. Os que estão nos visitando, sejam bem-vindos a essa casa. Parabéns pela coragem no meio desse caos todo estarem aqui. E eu quero, essa noite, dar sequência à série que nós começamos domingo passado, que é o que é o Evangelho. Então, o Rafael esteve falando domingo passado sobre o Evangelho completo, trazendo um panorama que desde Gênesis até Apocalipse, o Evangelho está sendo apresentado, porque o Evangelho, ele é Jesus como a nossa esperança, como a nossa justificação, como a nossa redenção, como a nossa vida eterna. E então, desde o início de Gênesis, ali onde Deus fala com Eva e diz, da tua semente virá aquele que, o descendente que pisará na cabeça da serpente, Nós vemos Paulo falando isso em Gálatas, que já ali estava falando de Jesus, e que quando Deus falou da semente com Abraão, não estava falando da sua descendência, mas estava falando do seu descendente, que era Jesus. Então, desde o início de toda a revelação que a gente tem do propósito de Deus nas Escrituras, está apontando Jesus. E aí vem, de lá até aqui, já começa com a figura do filho de Abraão, Isaque, aonde ele sobe ao monte, porque Deus o pediu em sacrifício. E então já tem toda essa questão do pai entregando o seu único filho, e então ele provém o cordeiro, que também tem um significado do cordeiro pascual, que é Jesus. E então nós vamos vindo sobre a vida de todos os patriarcas, de todos os profetas, de todos os juízes, apontando para Jesus e um reino eterno. E isso é o Evangelho sendo pregado, como Paulo disse em Gálatas, em toda a Escritura. Então, eu quero, depois desse panorama que o Rafael trouxe domingo passado, eu quero realmente estar falando de forma bem objetiva o que é o Evangelho. E talvez você se pergunte, mas eu já sou cristão há tantos anos, A gente prega o Evangelho para pessoas que não conhecem Jesus ainda. Aí a gente fala do Evangelho para elas. Só que se nós entendemos que a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, está falando do Evangelho, está comunicando o Evangelho, como eu disse que Paulo fala em Gálatas, então eu acredito que tudo que nós precisamos, o Evangelho nos comunica. Tudo nas nossas vidas que não está bem, é porque aquela área ainda não se rendeu ao Evangelho. E talvez você nem perceba isso, você nem perceba que o fato de uma área na sua vida está fazendo você passar por dificuldade, não tem a ver com você não ter força de vontade, mas tem a ver com você não ter rendido aquela área da sua vida ao Evangelho, a Cristo. E eu quero estar explicando melhor isso, e eu quero convidar você a abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. E essa vai ser a primeira passagem que nós vamos ler de algumas. E essa passagem, ela fala exatamente a necessidade de nós falar do Evangelho para quem já conhece o Evangelho. Então,
eu quero que vocês percebam isso, como Paulo trata aqui a importância de quem já conhece o Evangelho, já conhece Jesus, continuar ouvindo o Evangelho. Então vamos ler juntos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4, diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então veja bem comigo ali no primeiro versículo, onde diz: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês. Então aqui Paulo está falando com a igreja de Corintos, e ele está, e caso você não saiba, Paulo escreveu essa carta aos Coríntios porque ele estava corrigindo coisas erradas que estavam acontecendo na igreja de Corintos. A igreja de Corintos era uma igreja que ela tinha muitos dons, ela tinha muito poder, porém ela tinha vários problemas na questão de pessoas estarem caindo em pecados sexuais e em outras coisas, né? Estou colocando aqui o pecados sexuais porque geralmente é o que a gente fica mais espantado. Então veja bem, a igreja do período onde a Bíblia estava sendo escrita, o Novo Testamento estava sendo escrito, ela já havia uma igreja que passava por dificuldades de pecados sexuais. Muitas vezes a gente, né, tem a ideia utópica de pensar que nós precisamos de uma igreja bíblica, né? E aí nós dizemos isso muitas vezes no sentido de que, como se na Bíblia, todas as vezes que fala da igreja ou está relatando a igreja fosse completamente perfeita, sem nenhuma pessoa cometendo um erro lá dentro. E aqui a gente está vendo, né, que pouco tempo depois, Paulo já está precisando corrigir uma das igrejas da época, porque ela está enfrentando problemas, e um dos problemas é pecados na área sexual. E, obviamente, eu não tenho como ver com vocês toda a carta aos Coríntios, né, e ainda tem uma segunda carta, porque o negócio não ficou bem resolvido, então ele teve que escrever uma segunda carta, né, esse é o motivo que tem uma segunda carta, porque ele tentou corrigir o erro na primeira carta, não deu muito certo, ele escreveu uma segunda carta. E, veja bem, eles estão enfrentando um problema como igreja, e a solução que Paulo encontra para essa igreja é: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês. Você percebe isso? E eu acredito que talvez aqui está um dos fatores denominantes do porquê a igreja dos nossos dias, embora enfrente problemas que a igreja dos dias de Paulo também enfrentou, muitas vezes, ao invés de enfrentar o problema e se reerguer, ela só vai lona abaixo. E ao invés de aquele problema ser corrigido e o padrão de santidade de Cristo ser restaurado na igreja, ele é baixado. Porque diante das dificuldades e problemas que vão se apresentando, vai se buscando soluções psicológicas, administrativas, técnicas de gestão e tantas outras coisas, ao invés de chegar para as pessoas e relembrar elas do Evangelho. Você está comigo? Você está conseguindo me acompanhar? Então,
a solução que Paulo está trazendo para essa igreja com problemas em Corintos é: irmãos, eu preciso lembrar vocês do Evangelho. O Evangelho é a solução. E talvez você não consiga perceber muito isso no texto, porque algumas palavras no original deixam mais claro isso do que da forma que nós lemos aqui. Então vamos seguir ali novamente no texto. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos. Então veja bem, eles não só receberam o Evangelho, mas ele espera que eles estejam firmes no Evangelho. E então ele diz isso: por meio dele vocês também são salvos. Esses são salvos, no original, ele é melhor expressado de estão sendo salvos, santificados. Então veja bem, o Evangelho, ele não é apenas uma mensagem que eu ouço, e agora você vai entender por que Paulo está colocando isso como a solução para essa igreja que está enfrentando problemas. O Evangelho, ele não é só uma mensagem que eu ouço, e agora eu creio em Jesus, e beleza, eu nunca mais preciso ouvir. O que Paulo está dizendo aqui é que você precisa sim estar firmado nessa verdade. Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, e quando eu creio nele como Deus Filho, eu sou salvo. Então, eu não apenas preciso estar firmado nessa verdade, mas essa verdade, ela precisa, então, está sendo um processo de santificação na minha vida, e é isso que essa parte aqui no original está dizendo: também são salvos, estão sendo salvos, santificados. Então, o Evangelho, essa mensagem, quando nós cremos nela, ela não só nos justifica, nos tornamos salvos, justificados pela fé, ela também nos santifica, e eu vou estar explicando um pouquinho melhor isso. Mas veja o que segue dizendo no texto: se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês. Veja bem, de novo ele está explicando, vocês creram no Evangelho, amém? Estão firmes neles, continuam crendo que Jesus é o Senhor e Salvador. Agora vocês precisam também entender que o Evangelho, ele está salvando vocês, ele está santificando vocês, nesse sentido. E agora ele diz: se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês. O que é esse retiverem? É continuar crendo. Então, se você até abrir, se está com Bíblia digital e você abrir a versão NVT, vai estar escrito exatamente isso ali: continuar crendo. Então é isso que ele está dizendo aqui, com se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês. E aí ele diz o que é que ele pregou a eles: a menos a qual tem crido em vão, a não ser que não continua crendo porque creu em vão. Antes de tudo, entreguei vocês o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que ele está dizendo isso, segundo as Escrituras? Por causa do que foi pregado domingo passado. Porque todas as Escrituras apontam para Jesus, apontam que Deus iria enviar um Salvador, um Messias, e que esse morreria e ressuscitaria, e então daria início
há um reino eterno. Todas as escrituras apontam isso, e é por isso que nós começamos com aquele panorama, o evangelho completo, domingo passado. E é disso que Paulo está dizendo aqui, assim como diz as escrituras, assim como diz as escrituras. Então não é uma coisa nova, é uma coisa que agora foi desvendada, estava lá desde o início, desde Gênesis, Jesus sendo apontado, porém não estava oculto aos nossos olhos, porém Jesus vem, se manifesta e torna isso, então, luz, para as nossas almas, e então nós podemos, através do Espírito, olhar para as Escrituras e ver a verdade de Cristo em toda ela. Mas é importante nós entender isso, e é de que mesmo nós salvo, mesmo que você se considera salvo, mesmo que você ouviu o Evangelho e você crê no Evangelho, aqui Paulo está falando categoricamente que você precisa continuar crendo. Para quê? Porque ele disse antes, para ser santificado. Então ele está explicando aqui a razão pela qual ele está relembrando os coríntios do Evangelho. E aí você pensa assim, mas por que ele está fazendo isso? Por que ele está relembrando eles para consertar um erro que Jesus, como ele descreveu aqui, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia? Porque isso é a nossa esperança. E se nós perder essa esperança, a Bíblia diz que já não nos resta mais outra esperança, outro sacrifício, não há mais o que fazer. E a questão é, o Evangelho continua sendo a sua única esperança? Hein? Lucas, não consegue um pouquinho de água? Então eu quero que você pense nisso. Porque o fato aqui, eu chego à conclusão, por Paulo estar falando o que ele está falando, que eles estão caindo em pecado e tendo problema, porque eles não estão sendo salvos, santificados pelo Evangelho. Porque eles não estão continuando crendo no Evangelho. Você consegue entender que Paulo está dizendo isso aqui, com todas as letras? A salvação que opera no passado é justificação. A salvação que opera no presente é santificação. É o que a teologia chama de fé para justificação e fé permanente. Então, Paulo está falando aqui de duas realidades que o Novo Testamento trata o tempo todo, que existe a fé para a justificação, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, e então eu sou justificado, e existe a fé permanente, que é o quê? Eu continuo crendo no Evangelho, eu continuo crendo em Jesus, e então eu vou sendo santificado. Então veja bem, não existe um download ao eu ter a fé para a justificação de tudo que estava quebrado em mim, agora imediatamente está resolvido. Esse download ele não acontece. Você está comigo aqui? Esse download não acontece. Há um processo agora aonde eu preciso continuar crendo, que é então a fé permanente, e essa fé vai me santificando, e é por isso que então Paulo está lembrando eles da fé deles, do Evangelho, no Evangelho. Por quê? Porque se eles voltarem os olhos para o Evangelho de novo, eles serão santificados. Você está entendendo?
Porque, Romanos 1,17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, Romanos 1,17, nós vemos Paulo fazendo essa afirmação, quando ele inicia a carta aos Romanos, ao qual ele tem o objetivo nessa carta, de explicar o Evangelho para a igreja em Romanos, já que ele não esteve lá, e ele quer poder, de alguma forma, deixar com muito zelo e temor no seu coração, o Evangelho muito claro para eles, porque provavelmente, essa igreja em Roma, ela começou com os irmãos que estavam em Pentecostes. Houve o Pentecostes, e você deve lembrar que havia muitas pessoas de outras cidades, de outros lugares, quando o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em outras línguas. Lembram que eles começam a falar em línguas de outras nações, e os judeus que estão ali, que moram nessas nações, começam a reconhecer eles falando as línguas dos povos aonde eles estão. Lembram disso? Então, provavelmente a igreja em Roma, ela deu origem a esses irmãos que estavam nesse momento, desse acontecimento, e então não havia tido muito investimento missionário de, vamos dizer assim, edificar a igreja. Então Paulo está escrevendo a carta aos Romanos com esse objetivo, de deixar muito claro o Evangelho para eles, e ele então faz essa belíssima afirmação, de que inspirou muitos grandes homens de Deus ao longo da história, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, esse é um ponto que nós precisamos ter muito claro nas nossas vidas, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Para a gente crescer, precisa de fé, e a fé só vem pela mensagem de Cristo, o Evangelho. Então, muitas vezes, a gente percebe que eu deveria já ter crescido mais na fé, na minha jornada cristã, do que eu me sinto. Eu deveria estar já mais maduro na fé cristã, mas eu não me sinto maduro pelo tempo que eu já estou caminhando com Deus. E aqui, Paulo está deixando muito claro, que isso só é possível através do Evangelho, que do começo ao fim da nossa jornada em Cristo, é fé. No quê? No Evangelho, em Jesus. O que Paulo então está ensinando aqui, trazendo os fundamentos do Evangelho para a igreja dos romanos, e o que ele está falando lá aos Coríntios, que nós iniciamos a ler, é que a jornada de fé em fé, ela é quando eu estou colocando a minha fé no Evangelho. E então esse Evangelho, ele começa então a revelar Cristo a mim. E quando o Evangelho começa a revelar Cristo a mim, eu vou crescendo de fé em fé, e toda a minha jornada, do início ao final, é sustentada pela fé no Evangelho, a fé em Jesus.
Então, a forma de nós crescer e amadurecer na fé é, diante de todos os conflitos e dificuldades que vão se apresentando na nossa jornada, é eu correr para o Evangelho. É eu buscar ter um encontro com Jesus, agora naquela situação, e Ele revelar a mim, através do Espírito Santo, a verdade do Evangelho, naquela circunstância da minha vida. E é por isso então que Paulo diz aos Coríntios, como nós vimos, continuem crendo. Eu continuo crendo diante de tudo que vai acontecendo na minha vida, no Evangelho. E é por isso então que nós precisamos pregar o Evangelho para quem já ouviu o Evangelho e creu no Evangelho. Você está conseguindo entender? Esse é o objetivo pelo qual nós estamos sentindo, como presbíteros da igreja, a necessidade de pregar o Evangelho, porque não há como eu crescer em fé, não há como eu amadurecer, não há como eu ser santificado, a não ser pelo Evangelho. João 8, 31 ao 32, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 32, diz um texto que está bem famoso nos últimos 2 anos. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecem na minha palavra. O que é isso? O mesmo que Paulo está falando, crendo, permanece crendo no Evangelho. Se vocês permanecem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O presidente Bolsonaro deixou esse versículo bem famoso, né, nos últimos 2 anos, porém, a verdade não é ele, nem o que ele está falando, nem qualquer coisa que ele possa fazer. A verdade é o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Você está entendendo? Nós muitas vezes olhamos para esse versículo e acabamos até usando ele de forma errada, porque nós damos a entender muitas vezes ao citar esse versículo, que se a pessoa descobrir uma verdade, ela se sente liberta. Você já não ouviu esse versículo sendo usado dessa forma? Né? Irmão, a verdade te libertará, então deixa eu te contar essa bomba. E aí, né, vai lá e faz fofoca e está dizendo que está vivendo o versículo. Né? Deixa eu te contar essa situação, ou você precisa ser liberto dessa situação e você não sabe disso, deixa eu te contar a verdade. Não é disso que essa passagem está se referindo. Essa passagem está dizendo que o Verbo que estava com Deus, lá em Gênesis 1, se fez carne e habitou, tabernaculou entre os homens, e esse Verbo era Deus, e ele simplesmente veio e comunicou o Evangelho, e morreu numa cruz, e ressuscitou ao 3º dia, e ele próprio é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Se você já esteve em alguma discussão com alguma pessoa, aonde diz que não há verdade absoluta, se você como cristão concordou com isso, você não é um cristão. Desculpe, mas essa é a verdade. Se você concorda ou simplesmente se omite diante de alguém dizendo que não existe verdade absoluta, você simplesmente talvez não é um cristão, porque você não crê
no que a Bíblia está dizendo. E é isso que nós estamos lendo aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Que Jesus Cristo e o Evangelho de Cristo é a verdade. E que quando nós ouvimos o Evangelho, a verdade, Jesus Cristo e sua obra, essa verdade nos liberta. Sabe por que nós temos uma igreja que, assim como Corintos, enfrenta dificuldades, mas diferente de Corintos, não supera muitas vezes as suas dificuldades, os seus problemas com santidade, com lascívia, com desvio de dinheiro e tantas outras coisas? Tem uma razão. É que muitas vezes a verdade do Evangelho não está sendo dita nessa igreja, para essas pessoas, para esse indivíduo. E como a verdade não está sendo dita, o Evangelho, então essas pessoas não são libertas. Existem grandes homens de Deus, que eles, muitas vezes, corrigiram a igreja, tanto nas Escrituras, como na história da igreja, exatamente porque se perdeu a noção da verdade. Sabe, eu estava tentando evitar de falar isso, mas eu acredito que é uma realidade que precisa ser dito. Muitas das nossas igrejas, ao redor do país e do mundo, estão cheias de pessoas endemoniadas. E sabe por que elas não manifestam? E sabe por que elas não estão sendo libertas? Porque o Evangelho não está sendo pregado. O que está sendo pregado? Coach, autoajuda, como ser rico. O que está sendo pregado? Como você alcançar a felicidade? Como você ter uma família perfeita? Como você ser um bom homem de negócios? Como você ser um jovem que revoluciona o mundo? Só que tem coisas boas e coisas ruins no meio disso tudo. Na verdade, praticamente tudo que eu falei pode ter o seu lado bom. A questão é que muitas vezes essas coisas são comunicadas fora do Evangelho. O Evangelho não é central. E é por isso que as pessoas, elas simplesmente fazem curso, fazem seminários, participam de conferências e de uma série de coisas, e a vida delas continua um caos, porque a verdade do Evangelho não está libertando elas. Então nós podemos ter igrejas cheias de pessoas endemoniadas. E eu não estou falando isso para que haja um peso, mas para que haja temor nos nossos corações. Será que nós estamos buscando o Evangelho? A verdade que nos liberta? Que no caso eu já revelei para vocês aqui, não é o Bolsonaro? Ou nós estamos realmente atrás de uma falsa esperança, como no caso do Bolsonaro? Veja bem, eu creio que é Deus que levanta rei e remove rei, mas estou querendo dizer aqui no que nós temos colocado o nosso coração. Qual é a nossa esperança?
Será que eu tenho buscado coisas para me ajudar, ou eu tenho me debruçado nas Escrituras, para que o Evangelho, a palavra de Deus, me lave? Você consegue ver que há uma diferença? E eu buscar ajuda, e eu permitir que a palavra me lave. Eu buscar fazer alguma coisa para a minha vida mudar, e eu reconhecer que o Deus Filho veio à terra, tabernaculou, se tornou carne, e morreu no meu lugar, e pagou o preço que eu não podia pagar. E agora, quando eu creio nele, eu sou justificado. O que isso significa? Eu estou livre de condenação. Estou livre de condenação. E agora, ele me capacita, através do selo do Espírito, a minha vida ser transformada de dentro para fora. Não tem a ver com o que eu faço aqui fora, na força do meu braço. Tem a ver com eu crer no Evangelho e a minha fé começar então a me justificar. É por isso que diz que o justo viverá pela fé. E isso, essa obra aqui de Jesus, tanto a sua vinda, como a sua vida, como a sua morte, e como a sua ressurreição, e o seu reino, isso tudo é o Evangelho, sua vinda, sua vida, sua morte, sua ressurreição e o seu reino precisa ser a minha esperança, a minha alegria, a minha razão de viver. E quando isso de fato pela fé acontece, então o Evangelho se torna o que ele significa: uma boa notícia. Porque é isso que a palavra Evangelho significa, boas novas. Só que para nós, né, boas novas fica assim, o que é boas novas? No caso é boas notícias. E é isso que o Evangelho é, uma boa notícia. E qual versículo é mais conhecido em nós comunicar ao mundo essa boa notícia? Qual é o versículo que nós mais usamos na Bíblia para comunicar essa boa notícia para o mundo? Qual é, gente? Ninguém vai arriscar? É o versículo que todo mundo decora. João 3,16. Isso aí mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. O que essa palavra mundo aqui é cosmos. E de forma bem resumida, pode-se dizer que é toda a criação de Deus, incluindo a humanidade. Ok? É toda a criação de Deus. Lembra? Voltando ao Gênesis de novo, Deus criou todas as coisas e foi dizendo, bom. E Ele criava mais outra coisa e dizia, bom.
E ele criava as árvores, criava a terra, criava o mar, criava os peixes, os animais, os répteis, e ele dizia: bom, isso é bom. E então ele cria um homem, a humanidade, e ele diz: isso é muito bom, porque agora ele criou algo à sua imagem e semelhança. E é isso que nós vemos aqui Jesus falar. Jesus está anteriormente falando com Nicodemos a necessidade de ter que nascer de novo e nascer do Espírito e da água e do Espírito. E então ele diz isso aqui: porque Deus amou o mundo, a sua criação, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é por isso que nós cremos no que Apocalipse deixa muito claro, que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai se encontrar com a igreja nos ares. E então, depois desse encontro e das taças serem derramadas, ele vai se encontrar na última trombeta. Depois desse encontro, as taças forem derramadas, então ele desce com a sua igreja para o quê? Para o reino milenar, por 1000 anos, reinar fisicamente na terra, restaurando todas as coisas. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você está entendendo? Não foi apenas para salvar a humanidade pela fé, mas todo o cosmos, toda a sua criação, porque tudo foi afetado pelo pecado, tudo foi danificado pelo pecado. E então a solução era o próprio Deus, o único que poderia viver sem pecar, vir à terra e pagar o preço que ninguém poderia pagar, ser um cordeiro imolado, sem defeito, sem pecado. E Jesus fez isso. E é por isso que ele vai vir reinar, porque ele conquistou esse domínio sobre a terra. Ele já conquistou. E quando ele voltar, ele só vai executar e expulsar para sempre as trevas. Como o Rafael disse domingo passado, Jesus, como era na época como era de costume da sua época, quando alguém noivava, fazia uma aliança com uma moça, esse homem ele fazia aliança e ele ia de volta para sua terra, e ele começava então a preparar uma casa, uma morada para sua esposa. Ele começava então a construir as condições deles morarem juntos para sempre. E é exatamente o que Jesus, simbolicamente fez. Ele veio, ele pagou o preço, ele deu o dote para nos comprar, entendeu? E ele foi, como ele mesmo disse: eu vou para junto do meu Pai. Para quê? Preparar moradas eternas. E isso é real. Nós veremos a nova Jerusalém vindo, a nossa morada eterna, para habitar, morar com Ele para sempre. Amém? E essa precisa ser uma esperança que nos move a viver hoje, crendo no Evangelho. E quanto mais eu creio nesse Evangelho, mais Ele me santifica. Não é eu que faço algo, é o poder
do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, é esse mistério, uma mensagem que nos transforma de dentro para fora, pela fé. Você está entendendo? O problema é que hoje as pessoas estão colocando a esperança delas em muitas coisas que não é o Evangelho, e por isso, você que talvez está me ouvindo, fica pensando, nossa, mas é muito difícil ser crente, eu nunca vou ser santo, por você mesmo você nunca vai ser, é impossível. Todos no Antigo Testamento tentaram por suas forças e não conseguiram. Os fariseus na época de Jesus eram o exemplo de pessoas com espiritualidade e não conseguiu santificar a si mesmo. Somente Ele pode nos santificar. Ele nos justifica e pela fé permanente continuamos crendo, Ele nos santifica. Você entende? Eu fui longe agora, né? Vamos lá. Martinho Lutero dizia que João 3,16 é a Bíblia em um versículo. Uau! Talvez você ache isso simplista demais, porque talvez você ainda não conseguiu entender o que foi pregado domingo passado, o Evangelho completo. Mas o que ele está falando aqui é uma verdade. João 3,16 é a Bíblia em um versículo. O pecado corrompeu tudo, e agora em Jesus, tudo será restaurado. O cosmos. No grego clássico, um evangelios era o mensageiro que anunciava as boas notícias de uma vitória e trazia alegria a quem as recebia. Era um mensageiro que, quando havia uma vitória de uma guerra, de um rei, de uma situação, ele vinha antes de todo mundo e comunicava as boas notícias daquela vitória. Você está entendendo? E isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é um conselho que fica apenas te aconselhando. Não, não, não. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é a notícia de um fato. E que fato é esse? Jesus venceu. Esse é o fato. Ele disse: eu venci o mundo. Ele venceu esse sistema corrompido, é isso que ele está dizendo, esse sistema do pecado, aonde fazia o diabo triunfar, porque nós demovido a ele no Éden. Mas Jesus venceu, está vencido, Ele pagou o preço, e Ele um dia vai dar fim, para sempre, a todas as trevas, mas Ele já venceu. E Paulo fala, eu não consigo lembrar se é no final da carta de Gálatas ou no final da carta de 1 João, e aí é João. Paulo ou João falam no final de uma das suas cartas que, assim como ele venceu, nós somos vitoriosos, porque a nossa vitória não depende do nosso esforço, da nossa força, da nossa destreza em lutar,
mas está em nós cremos unicamente em Jesus. Porque Ele não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, Ele venceu o pecado. Você consegue entender isso? Ele não só pagou o preço pelos nossos pecados, Ele venceu o pecado. As chaves de todo poder, domínio, está nas mãos dEle. Ele venceu. E essa é a boa notícia. Nós temos um rei que venceu. Ele venceu a guerra. E ele mandou um evangelho, mensageiros, para que essa mensagem, essa boa notícia chegue a nós. E um dia esse rei irá retornar, e nós viveremos com ele para sempre, e sempre, e não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. E o que eu preciso hoje? Eu preciso que Paulo disse aos Coríntios: continuar crendo. É porque essa vitória, e porque essa vitória é uma boa notícia, é que estávamos todos, por causa do pecado, condenados ao inferno, mas Jesus nos trouxe salvação. Então eu quero que você de novo pense. Você numa cidade, e a maioria dos homens foram para a guerra junto com o rei, e o que se sabe até então, é que não há esperança, vai todo mundo morrer. Mas então, surge um rei, virtuoso, e ele ganha a guerra. E agora nós não estamos mais condenados à morte eterna, mas à vida, por causa da vitória desse rei. E as pessoas, todo esse vilarejo fica, uau, que incrível! Mas aí descobre na notícia que ele venceu a guerra sozinho. E que ao invés agora de vir e cobrar impostos de todo mundo, como seus súditos, ele vai dar tudo de graça. É isso que essa boa notícia nos comunica. É isso que essa boa notícia nos comunica. Esse é o Evangelho. Eu estou lendo um livro e eu realmente gostei muito, estou gostando muito desse livro. Foi o Rafael que me deu, muito obrigado, Rafael. E o Kendall, que escreveu esse livro, O que aconteceu com o Evangelho, ele fala algo que é a verdade, tem a ver com essa ilustração que eu acabei de falar. E ele diz assim: na verdade, se o Evangelho que você conhece não lhe parece bom demais para ser verdade, é possível que você não tenha ouvido a versão verdadeira. Por que ele está dizendo isso? Porque geralmente as pessoas ouvem na igreja assim: o Evangelho é que Jesus morreu, Ele pagou o preço, e agora, quando nós temos fé, que Ele é nosso Senhor e Salvador, pela fé somos justificados.
e agora somos salvos. Só que aí tem uma coisinha que geralmente acontece, mas precisa isso e aquilo. Precisa deixar o cabelo crescer? Precisa usar a roupa tal? Precisa parar com isso? Precisa parar com aquilo? Precisa parar com aquele outro? Precisa isso. A vida de Jesus, a sua mensagem, nos ensina sim um outro padrão de vida. No caso, o estilo de vida da vida, e não mais o estilo de vida da morte. Porém, é Ele mesmo que gera essa vida em mim. Então não tem um mas. Você está conseguindo me entender? Quando eu digo mas, eu anulei o Evangelho. Por quê? Porque eu dou uma boa notícia para ela, e a pessoa diz, mas que maravilha, isso é bom demais para ser verdade, eu não preciso fazer nada. Não, nada, só precisa crer, só isso, que maravilha. Você crê? Creio, eu creio em Jesus. O que precisa fazer? Ora comigo aqui. Aí, amém. Agora você precisa, pronto, já acabou com o Evangelho. O agora você precisa, o mas, já anulou o Evangelho. Por quê? Porque você está levando a pessoa de volta para o quê? Para a justiça própria. Tá, mas então o pastor quer dizer que eu creio no Evangelho e sigo a mesma vida? Negativo. Não estou dizendo isso. Mas eu não posso mudar a notícia. A notícia é essa. Ele fez tudo. Tá, mas então, como fica depois dessa notícia? A notícia é que eu preciso continuar crendo no Evangelho. E Ele continuará fazendo tudo. Mas como assim? Mas eu não tenho que retribuir de alguma forma? Não. Você precisa crer. Crer que Ele realmente é bom. É por isso que é boas novas. É por isso que é boa notícia. É por isso que Kendall fala, boa demais para parecer verdade, mas se você não tem essa sensação que é bom demais para parecer verdade, talvez você não está ouvindo o Evangelho de forma correta, porque é isso mesmo. Porém, quando eu continuo crendo no Evangelho, eu vou sendo santificado de dentro para fora. É por isso que eu preciso continuar, mesmo depois de tendo aceitado Jesus, ouvindo o Evangelho. Você está comigo? O Ângelo Basso diz, o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é doutrina religiosa que você tenha que abraçar. O Evangelho é uma notícia sobre um fato. E qual é esse? Jesus venceu. E se eu creio nele, ele me torna um vencedor. Ele me torna. E talvez você diga, mas eu sou fraco. Pois é, Moisés disse, mas eu sou gago. Jeremias disse, mas eu não passo de um menino. Pedro disse, eu só sou um pescador. Você está entendendo? Nunca teve a ver com eles, mas no que eles creram.
E é exatamente por isso que em Gálatas Paulo diz: o crente Abraão, que pela fé creu no Evangelho, mas ele nunca ouviu falar de Jesus, mas quando Deus fez a promessa ao descendente, já era Jesus sendo anunciado, a semente, que nem em Gênesis 3. Você está entendendo? Sempre foi pela fé. Abraão foi pela fé, os seus filhos pela fé, os profetas pela fé, Davi o rei foi pela fé. Gente, tem alguém que você conheça que tenha feito tudo que Davi fez e as pessoas chamam de homem segundo o coração de Deus? Você conhece alguém? Você conhece alguém que adulterou, teve um filho fora do casamento, mandou matar o marido da mulher? Sim? Aí depois cresceu, não deu educação, depois os filhos cresceram, não deu educação para eles, um abusou a irmã, outro matou ciclano, e assim foi, uma devastação só. Mas Deus olha para esse homem, no meio dessa bagunça, e Ele diz: Davi, um homem segundo o meu coração. Como isso pode? Porque ele creu no Evangelho. Ele creu que Deus era misericordioso. E então, toda vez que ele caía, ele também caía em si, e ele retornava para a misericórdia de Deus, arrependido. E é por isso que em Atos capítulo 13, diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele fez tudo certo, mas porque ele executou toda a vontade de Deus. Tudo que Deus disse para ele, ele creu e fez. Até quando Deus exortou ele, ele creu e se arrependeu. Você está entendendo? Não tem a ver com acertar sempre, não tem a ver com pela minha força dos meus braços, eu me torno um anjo. Não, tem a ver com que toda a minha jornada, eu vou de fé em fé, crendo no Evangelho, e então eu sou transformado por Ele, ou quando eu tropeço, eu me deparo de novo com o Evangelho, me arrependo, e me volto para Ele, e continuo pela fé, caminhando para a eternidade, para estar com Ele. Quando Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa, habitar no seu pavilhão. Ele fala também sobre eu quero estar no Monte Santo do Senhor. Sabe o que eu creio que ele está falando aí? Ele está falando da eternidade. É disso que Davi está falando. Ele está falando da casa de Deus, o tabernáculo de Deus, o monte de Deus, aonde Deus está, e ele está dizendo: eu quero habitar com Ele. Essa é a minha esperança, viver eternamente com Ele. Ele errou nessa jornada até chegar nesse lugar? Sim. Ele tropeçou? Sim. Ele fez bobagem? Sim. Mas ele se arrependeu e voltou para o caminho, crendo que não tinha a ver com o mérito dele, mas pela fé em Deus. Isso é obediência. Muitas vezes a gente pensa que a obediência da fé, como eu preguei alguns domingos atrás, ela é eu viver na força da minha própria carne, tentando sustentar o padrão moral que Deus estabelece. Não, isso não é obediência. Sabe como se chama isso na Bíblia? Justiça própria. É esse o nome que a Bíblia dá. Obediência da fé, que Paulo fala ao apresentar o Evangelho em Romanos, já no capítulo 1, ele fala e eu obedeço.
Ele me chama ao arrependimento e eu me arrependo. Ele me diz a verdade e eu sou transformado por ela. Eu correspondo. Amém? Isso é obediência e não justiça própria, eu tentando viver o padrão moral de Deus. Não, é Ele que de dentro para fora me transforma pela minha fé no Evangelho. Eu já vou encerrar. No que a boa nova afeta a minha vida? Justificação, posição e reino. Eu sou justificado, eu agora vivo em uma nova posição, não sou mais alguém condenado ao inferno, eu sou alguém agora que estou caminhando para a vida eterna. Eu sou santo, através da justificação de Jesus. Eu agora estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Eu sou a noiva de Cristo. Eu sou filho de Deus. Amém? Sou justificado. O sangue de Jesus cobre a multidão dos meus pecados. E então eu sou perdoado. Agora perdoado, eu tenho uma posição de salvo. Eu sou a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, o Filho de Deus, sentado nos lugares celestiais, é uma nova posição. Então, essa nova vida, amém, da nova aliança, então ela vai sim manifestar um novo estilo de vida, e o reino, a vida eterna, o reino de Cristo, que é perfeito. Sabe, uma das coisas que eu percebo é que muitas vezes, quando nos foi apresentado o Evangelho, foi nos apresentado o Jesus, provavelmente você ouviu assim, ou provavelmente você já fez isso na rua, que é você vai apresentar o Evangelho, foram apresentar o Evangelho para você e diz assim: oi, tudo bem? Você pode me dar um minuto de atenção? Sim, eu queria te dizer que Jesus te ama. E que Ele quer transformar a sua vida, e Ele quer abençoar você. Você quer isso? Se a pessoa é de boa, né? Ela vai dizer que sim. E aí você diz assim: então ora comigo, recebendo Jesus. Não, na verdade, não falo assim seria até a forma certa. Falam: então ora comigo, aceitando Jesus. E aí então você faz a pessoa repetir uma oração contigo, dizendo que ela está aceitando Jesus, né? Quando na verdade é Jesus que nos aceitou, né? E então faz isso, e a pessoa sai dali, e ela não tem ideia do porquê Jesus morreu na cruz. Afinal, você só falou que Jesus amava ela, queria transformar a vida dela e coisas boas para ela. E qual é o problema disso? A questão é que Jesus não apresenta o Evangelho dessa forma. Quando Jesus apresenta o Evangelho, ele diz assim, está lá em Marcos 1, capítulo 14, versículo 15: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a forma que Jesus está evangelizando as pessoas. Ele está dizendo: ei, Deus já veio, Ele já enviou o seu Filho, arrependam-se e creiam no Evangelho. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim: Jesus dizia a todos
Veja bem, a todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus dizia para alguns? Não, para todos. Negue-se a si mesmo. E dia após dia, tome a sua cruz. O que isso quer dizer, gente? Dia após dia, tome a sua cruz. Isso quer dizer o que é cristianismo. O que é o cristianismo? É eu morrer dia após dia, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez você pensava que o cristianismo tinha a ver com vida. Não. O cristianismo tem a ver com morte. Você tomando a cruz, você morrendo dia após dia, para se tornar mais parecido com Jesus, através do poder do Evangelho. E é assim que Jesus, ele comunica o Evangelho às pessoas. Ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele chama elas e diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E por que precisa se arrepender? Porque o pecado fez com que todos nós nos tornasse inimigos de Deus, condenados à ira vindoura. Isaías diz que a vingança está no coração do Senhor. Ele um dia irá destruir tudo que tem a ver com o pecado, que impede do amor de Deus ser percebido em sua plenitude aqui na terra. Ele vai vir com a sua ira e destruir tudo que impede o verdadeiro amor. Só que nós precisamos entender que, por causa do pecado, então, nós estamos destituídos da glória de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, como diz em Romanos capítulo 5. E agora, quando nós apresentamos o Evangelho para alguém, nós precisamos dizer: ei, você sabia que alguém morreu porque você está morto e condenado para sempre? Mas ele ressuscitou, e por causa disso, se você crê nele e se arrepender dos seus pecados, você também pode ressuscitar e viver para sempre. Porque essa é a realidade do Evangelho: morte e ressurreição, o reino eterno. E muitas vezes nós estamos apresentando o Evangelho com mas, como eu disse anteriormente, ou nós estamos apenas falando do amor de Deus, sem fazer com que elas entendam que precisam se arrepender, para então crer de todo o seu coração. E no próprio, e eu vou encerrar com essa passagem, e no próprio João, que nós lemos capítulo 3, versículo 16, ele diz isso. Eu vou ler até o 21, talvez não até o 21, mas eu vou ler os próximos 2 pelo menos. Ele diz isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é Jesus comunicando o Evangelho, como os outros 2 textos que eu li. E o que ele diz antes da vida eterna? O que ele diz ali, gente? Olha aí: não pereça. Jesus não esqueceu desse detalhe ao pregar o Evangelho. Para que você não pereça, você precisa ter ideia que você está caminhando para o inferno.
Mas tem uma boa notícia: se você se arrepender e crer no Evangelho, crer em Jesus, ao invés de morte eterna, você vai ter vida eterna. Você está entendendo? Muitas vezes nós não temos ideia de o quão boa é essa notícia, porque nós não temos ideia do estado que nós estávamos ou estamos. Se caso você está me ouvindo, e você ainda não creu no Evangelho, você precisa entender que você está em morte, condenação eterna, e a única forma de você sair dessa condenação, dessa morte eterna, para a vida eterna, é crendo em Jesus. E então entra o cristianismo, que é nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. O cristianismo é agora nós morrer dia após dia, para que nós então não viva mais nós, mas Cristo vive em nós, e nós possamos ressuscitar com Cristo. Então meu papel é negar a mim mesmo, e é papel de Deus santificar a mim. Amém? E ele segue dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É Ele que capacita, é o Evangelho do poder de Deus que torna capaz, em Deus. Amém? Então veja bem, Jesus não falou só: ei, Deus amou o mundo, e agora a vida eterna. Não, Ele deixou claro a realidade que a gente se encontrava, a necessidade de arrependimento, mas que Ele iria nos transformar, as nossas obras, de trevas para a luz, quando nós estivéssemos nele. Amém? E aqui está um ponto, que é o que eu quero encerrar, quando Jesus diz: eles amaram mais as trevas do que a luz. Esse é o ponto que nós precisamos entender. Salmo 91, quando encerra, todo mundo gosta do Salmo 91, porque o Salmo 91 diz que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, nós estamos debaixo das suas asas, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra da peste, não é? É maravilhoso, não é? Salmo 91 é esplêndido. Eu creio que nós, nos últimos dias, vamos ver a realidade de Salmos 91 de forma literal acontecendo nas nossas vidas. Ele realmente nos livrando da peste, Ele realmente nos livrando do mal. Só que lá no finalzinho diz assim, que tudo isso que Ele promete no Salmo 91 é para aqueles que se apegaram a Ele em amor. Lembra disso? Você lembra disso? Essa é a realidade do final do Salmo 91, que tudo que Ele prometeu é para os que se apegaram a Ele em amor. E aqui Jesus diz, ao apresentar o Evangelho, que Deus amou o mundo, porque Ele amou o mundo, Ele mandou o seu Filho. Mas alguns amaram mais as trevas do que a luz, o seu Filho.
Então eu concluo com essa frase, que se eu não me engano é do Tim Keller, aonde diz: no Evangelho eu descubro que eu sou pior do que eu achava, e mais amado do que eu imaginava. Porque eu, sendo inimigo de Deus, Ele provou primeiro o seu amor, como diz em Romanos 5, morrendo no meu lugar. E agora eu sou justificado. E pela fé no Evangelho de Deus, eu não só sou justificado, salvo, eu também sou santificado. E dia após dia, conforme eu tomo a minha cruz, eu nego a mim mesmo, eu morro para mim mesmo, e eu sigo Ele, eu olho para Ele, eu me torno mais parecido com Ele, pelo selo do Espírito na minha vida. O Consolador que Ele disse que enviaria e não nos deixaria só, mas nos ensinaria todas as coisas que Ele disse. Oh, sim, nós fomos destituídos pelo pecado da glória de Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho, mostrando que a seriedade que era o nosso pecado, a ponto que levou à morte de seu Filho unigênito, mostrando o quão mal nós somos, o quanto a maldade ela opera em nós, mas o quanto somos amados por Ele, muito mais do que imaginamos. E quando Ele revela esse amor, quando Ele revela esse amor de um bom Pai, então quando eu respondo a esse amor colocando a minha fé nele, e eu me apego a Ele em amor, então Ele se torna a minha rocha, o meu esconderijo. Então Ele me coloca debaixo das suas asas, e Ele mesmo me santifica, Ele mesmo me transforma de dentro para fora. E quanto mais eu continuo crendo no Evangelho, mais eu vivo o grande mandamento, mais eu amo a Ele acima de todas as coisas, e mais Ele começa a me santificar e me tornar parecido com Ele. Sabe o que o seu casamento está precisando? Do Evangelho. Porque quanto mais você se tornar parecido com Jesus, pela santificação do Evangelho que Deus opera em nós, mais o seu cônjuge será feliz de estar casado com alguém que dia após dia morre para si mesmo e se parece mais com Jesus. Sabe o que está faltando para você ser o melhor funcionário da sua empresa? Você crer no Evangelho e dia após dia negar a si mesmo, morrer, tomar a sua cruz e se parecer mais com Jesus. Sabe o que os seus filhos estão precisando? De pais que creiam no Evangelho e que dia após dia
morrem para si mesmo e se parecem mais com Jesus. Oh, sim, Deus, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Cristo, o Filho de Deus encarnado, que morreu em uma cruz e se fez maldito em nosso lugar, levando sobre si todos os nossos pecados, e ressuscitando ao terceiro dia, vencendo o pecado, e indo para junto de Deus Pai, preparar moradas eternas para nós, que somos a sua igreja, a sua noiva. Essa mensagem que é loucura para os homens, mas sabedoria para Deus, nós cremos e continuamos crendo para ser santificados por essa mensagem, o Evangelho. Aleluia. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova traz.